Boa noite. Hoje o nosso Papo da Madrugada, infelizmente, não vai contar com a participação do Ronaldo Rosas. Ele teve aí uma síndrome gripal que gerou uma faringite e não deixou ele falar essa semana. Ele está em repouso, passa bem, e é bem provável que na próxima semana já esteja de volta com a gente aqui no Papo da Madrugada. E para substituí-lo hoje, nós convidamos o jornalista Marcelo Cardoso, que apresenta comigo às sextas-feiras o Dose Dupla aqui no instantenews.1. Boa noite, Marcelo Cardoso. Seja bem-vindo ao Papo da Madrugada. Boa noite, Marcelo Campos. É uma honra, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme, né? Substituir o grande Ronaldo Rosas, que é a marca registrada desse Papo da Madrugada. Espero que eu consiga honrar esse compromisso. Mas vamos lá, espero que também na semana que vem ele esteja de volta aqui com a gente. Mas acho que a gente pode começar o programa de hoje falando de medo, mas do medo de avião. Foi por medo de avião, como diria Belchior, né? Veja só o que aconteceu durante um pouso num aeroporto na Indonésia. Impressionante, né, rapaz? Mas impressionante mesmo foi a habilidade do piloto, né? Tem que ter muito sangue frio, muita experiência para conseguir fazer o que ele fez e salvar aí centenas de passageiros que estavam a bordo. Provavelmente a causa que levou a aeronave a perder a estabilidade foi alguma rajada de vento. Eu não sou especialista na área, mas eu acredito que se o avião tivesse com algum outro problema, o piloto não ia conseguir fazer o que ele fez, não, né? Mas eu dei uma olhada em alguns canais no YouTube, rapaz, sobre aeroportos perigosos. E eu separei algumas fotos e um vídeo para a gente dar uma olhada. Esses aeroportos são realmente, então, um desafio para os pilotos. Eles não podem errar de jeito nenhum. E são uma experiência terrível também para os passageiros, sobretudo quando o pouso não sai como esperado. E é o momento mais desejado, né, do voo. A realidade é que existem pistas muito desafiadoras em diversas partes do mundo. Você tem questões relacionadas ao comprimento das pistas, né? O comprimento, pistas muito curtas, condições climáticas muito intensas e que desestabilizam o avião, como a gente viu há pouco, e muitas outras questões também. Mas vamos ver aí alguns desses aeroportos perigosos. Existe um aeroporto no Japão, rapaz, na ilha artificial de Kansai. Esse aeroporto foi inaugurado em 94 para aliviar o fluxo do aeroporto de Osaka. Olha só ele aí. Pois é, ele lembra muito o nosso aeroporto de Santos Dumont. Se o piloto errar, ele mergulha. De certa forma, você ter cabeceiras com o mar é uma condição, um requisito de segurança. O Santos Dumont tem uma pista que vai de pouco mais de 1.300 metros, né? É o comprimento do túnel Santa Bárbara, para você ter uma ideia. É verdade. Agora tem um aeroporto de Juancho, nas Antilhas Holandesas. Dá uma olhada nessa foto aqui, Marcelo. Olha aí. Esse aí, meu amigo, se o piloto calcular errado a distância da pista ou tiver problemas com os freios do avião, já era. Agora, olha uma outra foto de um outro ângulo desse mesmo aeroporto. Olha lá, rapaz. Deve ser uma das menores pistas do mundo, né? Segundo aí os especialistas, porque tem apenas 400 metros de comprimento. Não é qualquer avião que pode pousar ali. Mas dá uma olhada num pouso que foi feito nessa pista. Mas o Ricardo Bressan, do canal Megafatos, rapaz, narrou um vídeo sobre aeroportos perigosos
que vale a pena a gente ver, olha só. Aeroporto de Gibraltar. Esse seria mais um aeroporto comum se não fosse pelo fato de que a principal avenida da cidade cruza a pista do aeroporto. Ou melhor, a pista do aeroporto cruza a avenida. Parece até mentira, mas o aeroporto de Gibraltar foi construído sob a Avenida Winston Churchill, principal via de ligação de Gibraltar à Espanha. O lugar onde o aeroporto foi construído era o único local plano da cidade. E como todos sabem, um aeroporto, ou pelo menos a pista, tem que estar em um local reto. Foi então que as autoridades decidiram construir a pista do aeroporto sob a mais importante avenida de Gibraltar, visto que não havia como mudar a avenida de lugar. Apesar de estranho, o sistema funciona perfeitamente. Quando um avião vai decolar ou pousar, o trânsito é fechado, tanto para pedestres quanto para motoristas. O trânsito fica parado por no máximo 10 minutos. Você deve estar pensando que seja chato esperar esse tempo todo, mas a maioria dos moradores e principalmente os turistas curtem a ideia de poder apreciar um avião decolando ou aterrissando bem na sua frente enquanto esperam o sinal abrir. Até hoje, nunca houve um acidente no aeroporto de Gibraltar. Aeroporto de Courchevel. O princípio básico para uma boa pista de aeroporto é ser plana, certo? Então, lá no aeroporto de Courchevel, nos Alpes franceses, esse princípio não é levado em consideração. A pista desse aeroporto é inclinada e mais se parece com um morro, um tobogã, além de ser uma curta pista com apenas 800 metros. Ao aterrissar ou decolar do aeroporto, os pilotos têm que manobrar rotas estreitas entre os Alpes sem qualquer ajuda visual no solo. Não há luzes ou procedimentos de aproximação por instrumentos para guiar os pilotos no escuro ou durante a neblina, complicando ainda mais o processo. Já foram registrados alguns acidentes em Courchevel. A maioria deles foi por conta da curta pista do aeroporto. Como nesse vídeo gravado no início desse ano, o piloto não conseguiu parar a aeronave a tempo e acabou batendo em um monte de neve. Felizmente, o piloto e os ocupantes tiveram apenas ferimentos leves. Aeroporto de Lukla. Se você deseja visitar o Monte Everest algum dia, é bem provável que precisará utilizar o aeroporto da cidade de Lukla, no Nepal, localizada a 2.900 metros de altitude e com uma pista extremamente curta, de apenas 500 metros. Esse aeroporto é considerado o mais perigoso do mundo. No começo da pista ficam algumas montanhas, mas ao sul é onde está o maior perigo, um penhasco de quase 600 metros de altura, o que não deixa aos pilotos nenhuma margem para erros. Esse aeroporto assustador serve como ponto de partida para alpinistas que querem escalar o Monte Everest. Isto explica por que o aeroporto de Lukla recebe milhares de pessoas por ano, mesmo com um penhasco enorme no final da pista. Infelizmente, o aeroporto de Lukla já foi palco de inúmeros acidentes. A maioria foi causada por nuvens ou nevoeiros que atrapalharam a visão dos pilotos. Como nesse vídeo, gravado em 2008, o piloto não conseguiu enxergar a pista e acabou batendo o avião no penhasco. Aeroporto Princesa Juliana. Localizado no Caribe, o Aeroporto Princesa Juliana foi construído em frente à Praia de Marro, fazendo com que o final da pista fique a apenas 5 metros da praia. Mas se engana quem pensa que isso é um problema para os turistas. Quando um avião está chegando, todo mundo se reúne para ver a aeronave passando bem em cima de suas cabeças. Os aviões passam a menos de 10 metros de altura da praia. Apesar de parecer divertido, ficar perto desses aviões, principalmente quando eles estão decolando, pode ser arriscado. Isso porque as rajadas de vento que saem das turbinas dos aviões são tão fortes que podem derrubar qualquer um. No local, até existem placas alertando sobre os riscos de se aproximar demais, mas ninguém se importa muito com isso. Como no vídeo a seguir, o avião se prepara para sair e as rajadas de vento são tão fortes que quase todos os banhistas são arremessados no mar. Mas esse não é o único aeroporto que fica perto de uma praia.
Na ilha de Skiathos, na Grécia, existe um aeroporto praticamente igual ao Princesa Juliana. O final da pista do aeroporto de Skiathos fica colado na praia e os aviões também passam a menos de 10 metros de altura da praia. E sim, em Skiathos também é comum turistas serem levados pelas fortes rajadas de vento que saem das turbinas dos aviões. Aeroporto de Gisborne. O aeroporto de Gisborne tinha tudo para ser um aeroporto comum, se não fosse pelo fato de que uma linha de trem cruza bem o meio da pista de pouso e decolagem. Visto que não tinha como mudar a linha de trem do lugar, as autoridades decidiram construir o aeroporto sobre a linha, fazendo com que a pequena cidade de Gisborne ficasse conhecida em todo o mundo por conta dessa peculiaridade. Apesar de estranho, tudo funciona em perfeita harmonia. A equipe da torre de controle do aeroporto avisa os pilotos se estiver passando algum trem no momento em que eles forem aterrissar, e então eles esperam até que a torre libere a descida. Mas, além desses aeroportos, Marcelo, eu destacaria um aeroporto brasileiro que figura entre os mais perigosos do mundo. E é, com certeza, o mais perigoso do Brasil. É o de Congonhas, em São Paulo. E o de maior movimento, inclusive. Aliás, o segundo, né, depois de Cumbica. Né? Eles, aliás, são muito próximos ali, disputam pau a pau essa condição de aeroporto com maior movimento no Brasil. Bem lembrado, Cardoso. Esse aeroporto aí já foi palco de uma tragédia que aconteceu com aquele avião da TAM, você lembra? Que deixou muitos mortos no acidente, né? Tanto passageiros, tripulantes, pessoas que trabalhavam no prédio atingido pelo avião, que ficava em frente ao final da pista do aeroporto. Muitos dizem que esse aeroporto não poderia ter sido construído ali, mas o que acontece é o seguinte: a cidade é que foi crescendo em volta dele, né? Ainda bem que a aviação tem um nível de segurança alto. Então, você vê que qualquer deslize dos pilotos ou problemas nas aeronaves podem causar tragédias se o aeroporto tiver limitações, né? Eu tenho uma prima que estaria naquele avião, não fosse o bisneto insistir para que ela ficasse em Porto Alegre e ficasse mais tempo com ele. Essa coisa do aeroporto de Congonhas, Marcelo, tem o seguinte: o aeroporto, digamos, central de São Paulo deveria ser o Campo de Marte, como é Santos Dumont aqui no Rio. Só que houve uma enchente na cidade, em 1936, parece, a região foi considerada inapta a comportar um aeroporto de maior porte. Por isso, a ideia foi ir lá para, acho que Indianápolis, não sei como é que é o nome lá do bairro, e acabou que ele era isolado e a cidade foi, como você bem lembrou, se aproximando dele. O aeroporto da Ilha da Madeira, em Funchal, também é perigosíssimo, ele fica em cima de uma série de colunas. A gente viu aí. Ele ali é um dos locais mais... para mim, é pavoroso, mas apesar do que eu tenho muita vontade de conhecer lá o Funchal. Agora, nós vamos falar, então, de um outro tipo de tragédia. Aquela provocada pelo nosso Supremo, ao permitir ao ex-presidiário a sua participação nas próximas eleições. E do apoio do grupo Prerrogativas, formado por juristas, juízes, desembargadores, advogados, promotores, todos de esquerda, e que fez uma homenagem absurda ao ex-presidiário há pouco tempo atrás. É uma tragédia mesmo, Marcelo, porque o sujeito que liderou o maior assalto aos cofres públicos brasileiros, que foi condenado em 3 instâncias e teve algumas de suas penas aumentadas nas instâncias superiores, se acha o grande inocente e o porta-voz da moralidade, graças a esse STF que está aí, né? Onde metade dos ministros que lá estão foi colocada por ele e pela ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, o mais incrível, né, é que o grupo de advogados, aquele grupo de advogados de esquerda, como você falou, chamado Prerrogativas, homenageou o ex-presidente Lula recentemente naquele jantar que aconteceu em São Paulo, do qual também participou o Geraldo Alckmin, que vivia dizendo que o Lula era ladrão e agora se juntou a ele, né? Na ocasião, eu não vi nenhuma reação da categoria após a homenagem que esse grupo Prerrogativas fez ao Lula. E isso me impressionou. Os advogados brasileiros deixaram a esquerda tomar conta até da principal associação da classe no país, que é a OAB, né?
Reclamam disso. Só que os advogados já começam a reagir a esses absurdos, né? Olha aí, mais de 1.000 advogados reagem à homenagem a Lula feita por Grupo Prerrogativas. Realmente achar que Lula é o maior símbolo da justiça nesse país é uma afronta com o objetivo de criar uma fantasia absurda. Isso sem falar da atitude do advogado Alberto Toron, né? Que, além de ter feito essa afirmação de que Lula é o maior símbolo da justiça no país, entregou para ele uma beca, né? Aí é demais. Teve outra também do advogado Cláudio Marins de Oliveira, que é um dos advogados de Michel Temer, que disse que o crime já aconteceu, o que adianta punir? E ainda completou que se puna, né? Mas que não se ache que a punição vai combater a corrupção. Olha, esse advogado ainda disse que assume um compromisso, que é um compromisso da advocacia brasileira, de ajudar o Lula na sua recolocação na presidência da República, para que o Brasil se recupere e que todas as ausências sejam supridas pela dignidade, honestidade, correção e justiça social, né? E mandou ali um viva o Brasil e depois outro viva para o Lula. Dá para acreditar que um advogado disse uma coisa dessa, Marcelo? Depois quem bebe sou eu, né? Tragam o Rivotril. Olha, esse grupo Prerrogativas é formado, né, juízes, promotores, advogados, embargadores, eles sempre foram contra a Operação Lava Jato. Mas quando um de seus integrantes diz que, pelo fato de o crime já ter acontecido, não adiantar punir, esse sujeito devia perder o diploma de advogado. Gente com esse tipo de pensamento que defende e está por trás da candidatura e do apoio, que a gente não vê em lugar nenhum, ao Lula. Como eu disse, Marcelo, eu estava achando muito estranho que os advogados sérios desse país não tivessem se manifestado aí contra esse tipo de declaração. Mas, felizmente, mais de 1.000 deles resolveram falar alguma coisa. Porque esses advogados que enriqueceram aí cobrando por hora ao defenderem os bandidos querem tudo, né? Menos que os bandidos acabem, né? Advogado que defende bandido, sabendo que ele é bandido, você me desculpe, mas não é advogado. Para mim é cúmplice, né? Nos Estados Unidos ele é cúmplice. Se a justiça sabe que ele é pago com dinheiro sujo, ele está arrolado como cúmplice mesmo. Pois é. Você vê que o grande jurista Sobral Pinto, né? Saudoso Sobral Pinto, sempre do povo. sempre o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Se ele sabe que o seu cliente cometeu um crime, ele não vai trabalhar para tornar o cliente inocente, sim para minimizar as punições pelo crime que foi cometido. E isso faz sentido quando se trata de um advogado sério, né? A impunidade no Brasil é que passou de todos os limites, que quando advogados dizem coisas desse tipo, tudo fica por isso mesmo, aí você fica estarrecido, né? E ainda dizem que falam em nome de toda a categoria. Ainda bem que a categoria, depois dessa, como a gente já disse, começou a reagir. Pena, rapaz, que a grande imprensa dá espaço para grupos como esse e não dá a mesma contrapartida para a reação dos advogados. Isso é que é triste. Pois é, a imagem dos advogados já anda meio arranhada. Com esse tipo de contribuição fica pior ainda, né? Tem muita cobra na política, na justiça, no meio jurídico, né? E, pelo visto, para tirar as cobras da frente, o brasileiro vai ter que usar muito a sua criatividade. Olha aí.
Você vê que o cara pegou a cobra mesmo. E por falar em cobra, Marcelo, tem uma que anda solta por aí, que está doida para assumir a presidência da República em 2023, que é o João Dória, né? O calça apertada. O Agripino, esse aí não tem jeito. É o governador que mais aumenta ICMS sobre produtos. Esse aí tem um histórico desde as eleições que não vai credenciá-lo à presidência da República, né? Já basta prefeito de São Paulo e governador do estado. Começou apoiando Bolsonaro, criou o famoso Bolsodória, né? Após eleito com essa bandeira, virou o maior inimigo do presidente, depois dos petistas. Depois? Ou será que não estão no mesmo ponto? Suas medidas absurdas durante a pandemia em São Paulo já deixaram um rastro de insatisfações com seu potencial eleitoral. E fora a desgraça que ele causou em muitas famílias, né? Agora, isso sem contar aquele papelão que ele fez com o ministro Paulo Guedes quando tentou convencê-lo a sair do governo. Com esses predicados, esse camarada não chega a lugar algum. E com relação aos aumentos do ICMS em São Paulo, olha só o que o presidente Bolsonaro falou. Bolsonaro diz que Dória só não aumentou o ICMS do hipoglós. Olha, esse Bolsonaro não tem jeito, rapaz. Isso aconteceu na última quarta-feira, né? O presidente zombou do governador de São Paulo, citando aí a famosa marca de pomadas para assaduras, né? Quem também entrou na pilha foi a deputada federal Carla Zambelli, dizendo que o Dória está advogando em causa própria. E daí o presidente riu e falou para ela ficar calada, né? Sem dúvida, as afirmações são engraçadas, mas eu acho que não condizem com a postura que se espera de um presidente da República nem de uma deputada federal. É claro que eles são vítimas de uma perseguição, que devem reagir sempre que provocados ou acusados injustamente. Mas para que possam arregimentar aí o maior número de apoiadores, sobretudo nesse ano eleitoral, eles poderiam subir um pouquinho o nível das críticas. Isso, com certeza, vai dar margem a uma série de especulações e pode acabar prejudicando o presidente junto a um determinado público que não vota nele por convicção, mas só para não deixar a esquerda voltar ao poder. Esse é um perigo, mas tem a coisa da catarse, né? Às vezes é preciso botar para fora, porque guardar isso até faz mal. Mas o presidente Bolsonaro andou falando outras coisas essa semana. Bolsonaro faz declarações bombásticas. O deputado federal Carlos Jordi postou no Twitter o vídeo do presidente conversando com apoiadores na chegada no final da tarde ao Palácio do Alvorada. Amém. Tem certas coisas que só ele explica. Só Deus. Se for ver a minha sobrevivência, uma eleição com um partido pequeno, com toda a imprensa batendo na gente. Eu não gostava de negro, nordestino, gay, nada. Nordeste, não fala isso não. Nordestina? É o que a imprensa dizia. Ceará. É que a imprensa disse, né? É que a imprensa dizia. Tá? E assim mesmo conseguimos. Né? Conseguimos. E depois montar um ministério que, com todo respeito, vocês nunca viram outro no passado. Sim. Se perguntar quem foi o ministro que antecedeu aí o Tarcísio, alguém sabe? O Marcos Pontes, a Damares, a Tereza Cristina, o Ricardo Salles. Você não lembra. Agora, se eu falar o nome de alguns presidiários, vocês vão lembrar. Alguns, né? Eu estava agora no Banco do Brasil. Lá atrás, o último foi preso. Preso não, fugiu para a Itália primeiro, depois ele veio para cá. Quando aparece um dinheiro no apartamento de alguém, saiu de algum lugar. Quer ver, o ano passado nós pagamos 100 bilhões de dívida Petrobras, dívida contraída por dinheiro usado para corrupção. Tem gente que diz que, cara, aí é a solução dos problemas do Brasil, né? O preço do combustível tem a ver com as roubarias do passado. Começou a fazer 3 refinarias, 2 no Nordeste, mas no Sudeste não terminou nenhuma. Prejuízo, em torno de 90 bilhões de reais jogado fora.
só um dos delatores devolveu 100 milhões para a Petrobras. Quer dizer que não houve roubo? Então esse delator entregou, era dinheiro dele que entregou 100 milhões? E assim eram todas as estatais. Você pega o depoimento do Palocci, ele diz que no governo todo apenas o Banco Central não foi aparelhado, não foi assaltado, o resto tudo. BNDES. Fica difícil de mencionar R$1 milhão, né? Imagine 1 bilhão, é bastante. Agora imagine 500 bilhões, meio trilhão. É a facada do BNDES. Uma parte disso. Obras maravilhosas, parabéns, fora do Brasil. Quando vocês vão no banco pegar um empréstimo, né? O cara obrigado aí, né? Não deixa algo em garantia. Alguém sabe qual a garantia que Cuba deu para nós para fazer um porto lá, entre outras coisas? Charutos. Não, não foi rosquinha, não. Charutos. Venezuela, nada. Nós estamos pagando juros do empréstimo da Venezuela, dinheiro do trabalhador. E tem alguns trabalhadores que querem voltar o que ele vivia antigamente. Então, se eu começar a falar, a discutir, tem muita coisa. Tá? O pessoal fala em debate, vai fugir do debate. Eu estava com a facada na barriga, dada por um cara do PSOL. Tá? Guerreiro, não sou guerreiro. Ok? E debate, a gente vai falar isso. Não adianta o cara querer perguntar a besteira para mim, eu vou responder coisa séria. Pergunta abóbora, eu respondo abacaxi. Eu acho que Deus nos salvou do socialismo. Vai continuar nos salvando. Vai continuar nos salvando. Agora a garotada, que em grande parte apoia, não sabe quem foi esse governo aqui, o que foi esse governo aqui. Daí fica acreditando aquele papo furado dele de... Falando aí de inflação, sim, tem inflação agora. Combustível, sim. Só nos Estados Unidos foi 49% ano passado o aumento da gasolina. O mundo todo está com inflação. Você tem que saber qual é a consequência. Nós tivemos inflação de 10%, acho que foi em 2014 ou 2015, com a Dilma. Não teve pandemia, não teve nada. Nós tivemos 10% com pandemia. E a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, chegou a conta para pagar. Tem que pagar, né? Você acha que o que foi levantado e confirmado, né, o roubo da petralhada, entre outros, foi confirmado. 49 milhões via consórcio Nordeste, governador da Bahia. A CPI aqui não apurou nada, é lógico. Quer que Renan Calheiros apoie por desvio de recursos? Omar Aziz, Randolfo Rodrigues. Tem brincadeira. Mas a história está aí, ó. Peguei o Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Quem quer voltar ao que era antes? Como é que eu estudo a molecada? Você pega a molecada, estou vendo um garoto aqui, não vou falar de vocês, mas pega a idade de vocês. Não sabe quanto são 7 vezes 8. Não sabe tirar uma raiz quadrada de um número com 2 algarismos. Com 3, então, vira um inferno. Não é para você, não. E essa turma cresce criticando o capitalismo. Onde tem socialismo, o que tem? Divisão de miséria. Eu vi outro dia um cara falando, né, sobre capitalismo. Quem é o pobre hoje em dia? Mal ou bem tem um telefone celular. No tempo lá atrás, quando era estatal as telefônicas, não tinha telefone celular. Só tinha quem, olha, de 3, 4, 5 mil dólares. Era comercializado em dólar o telefone aqui no Brasil. Eu confesso que lá atrás, né, como diz o velho ditado, quem até os 20 e poucos anos de idade não for socialista ou comunista, não tem coração. Quem depois dos 30 continua socialista, porque não tem cérebro. É uma realidade. Sem cérebro. Fala socialista, um garoto camisa do Vasco, vamos supor que ele fosse jogador do Vasco. Nos bons tempos aí do Vasco. E fosse um bom jogador, mas ganhasse o mesmo salário de um perna de pau. Ele teria algum estímulo para poder continuar treinando? Ia ser perna de pau também, ganha a mesma coisa. Então o Brasil aqui, ninguém tem o que nós temos, dá para sair da situação que se encontra, dá. 3 anos de governo, 2 com tempestade, né? Acusação o tempo todo. Não tem dia que o João Solano dá 10 minutos para bater em mim. Vê se ele falou o que eu fui fazer no estado do Amapá. Nem assiste. O que eu fui fazer no Amapá, na sexta-feira última. Vê se vai falar que nós começamos o lançamento de cabos de fibra ótica no leito dos rios para levar a internet sem um dinheiro público para toda a região norte. E também entregamos, dá para imaginar,
1.700.000 hectares de terra, que era da União, para o Estado do Amapá. O pessoal vai poder agora plantar, fazer reforma agrária, entre tantas coisas, que estava travado. 30 anos o pessoal esperava isso. Nós em 3 conseguimos. Fizemos algo parecido já em Roraima, em outros estados do Brasil também. Falam tanto daqui, isso aqui é um paraíso, mas é uma rotina. Não tem graça. Não tem graça. Saudade de um caldo de cana, um pastel. O que eu fiz domingo? O pessoal da segurança estava meio dormindo, eu estava dormindo, relaxado, peguei a moto e saí sozinho. Soares, Deixa o povo doido. levou quanto tempo para me achar? Nossa. 30 mil. Demorou. É porque eu dei colher de chá também, né? Colher de chá, né? Que eu saí, Certo. foi domingo à tarde, fui atrás de Itamaraty, parei um tempinho lá, depois fui embora. Se eu ficasse mais 10, 15, 20 minutos e fosse em direção aqui lá do setor militar urbano, fosse para outro lugar, não ia me achar nunca. Agora eu paro, converso com o pessoal de moto, só o cara se Tem um assusta, né? drone, hein? Tira o capacete que é Chipar o capacete dele. Acho que levou mais de 30 minutos, meu Deus. E, ó, Ele não está querendo falar com Eu acho que vocês botaram um chip na minha moto. Então o Michel vai botar um chip. Esse é o presidente do povo. Mais presidente que faz isso do que fizeram. nunca. Oportunidade. Está cansado, é É, visivelmente trabalhou o dia. cansado. Né? Hoje foi tranquilo. Foi tranquilo hoje? Hoje entrou a negociação, questão de combustível hoje. Teve coisa boa então, né? E é dura muitas vezes, você não tem meios de resolver, você fica impotente. Sim. Você é preso pela legislação. O aparelhamento não é só de pessoas, de leis também. Tem muita coisa na vida, né? Quando é decreto, portaria, a gente resolve. Chega. Um dia eu falei aqui, né, que os petistas, quando passaram por aqui, nunca viram uma bandeira ser hasteada. Primeiro porque acordavam tarde, né? E depois que não é a cor de preferência deles. É bacana ver pelo Brasil o ressurgimento do patriotismo. Verdade. Sim. O pessoal não tem vergonha de pegar a bandeira, botar na porta de casa. A gente só tem a agradecer, na verdade, né? A gente sabe que... Estou cumprindo missão aqui. Não, mas é uma missão que Deus né? colocou e o Senhor está à frente, a gente só pede as bênçãos, né? Olha, mais 2 anos de PT, se não fosse o impeachment, acho que não teria retorno mais do Brasil. Verdade. Não teria. Mas as coisas estão caindo. Eu não né? vou falar o nome de país, questão aí de a função que eu ocupo, né? Nós fazemos divisa com 10 países. Não precisa nem ir para o Chile, nem para o Equador, né, que está fora da divisa. Veja o que está acontecendo com alguns países e por quê. Eu vou estar agora na Guiana, beleza? Guiana Inglesa? Eu vou estar agora quinta e sexta? Guiana Inglesa. Descobriram lá petróleo e gás, né? A agricultura deles também tem algum interesse para nós aqui. País pequeno. Quer ver? Pergunta de seleção aqui. A França. Qual o país que a França é a maior fronteira no mundo? Alguém sabe aí? França? Polônia? Espanha? Não é expressão. Faz divisa com 4 países, mas... Portugal não. Brasil. Brasil, né? Ia errar na prova, né? Ia errar na prova, né? Vamos ver. Todo mundo errado. É a Guiana Francesa. Sim. Cartão corporativo paga a alimentação da Zema, tá, pessoal? O pessoal fala, gastou tanto, ó. Então tem que explicar. Tem umas tudo, 50 emas aí, ó. Tem que explicar. Tem um galinheiro também, tem pato, tem peixe, 4 cães, uns 200 almoços aí, jantam e tomam café por dia. Cartão corporativo, são 3 cartões corporativos. Por vezes se paga, quando se viaja também, a combustível da aeronave, um dos 3 cartões corporativos paga.
Só virar 1 milhão por mês. Acho que eu peguei para comprar leite condensado para mim. Pô. O TCU faz o controle. Um dos cartões é privativo meu. Por que a imprensa não fala que eu gasto meu privativo? Vou perguntar, que esse cara aqui é da imprensa, autorizado a vir aqui. Por que a imprensa não mostra o que eu gasto com o meu cartão privativo? Você sabe por que eles não mostram? Porque eu não gastei nada. O cartão só tem acesso a comprar o que quiser. Esse meu privativo são 24 mil por mês. Sim. Mas dá para comprar tubaína à vontade, leite condensado. Comer um churrasquinho de gás se quiser. Sacar dinheiro. Eu faço para dar exemplo. E quando o cara fala que eu tenho 3 aposentadorias, né? 3? Vê quando fala. Eu poderia pegar da Câmara, não peguei. Ele está ganhando mais 30 mil por mês, não peguei para quê? Para dar exemplo. Tá certo? Já estou com 48 anos de serviço. Muita disposição, né? Porque o passado foi... Eu sei o que tem em jogo. Não é o meu. Quantos você acha que eu tenho? Chuta aí. Eu tenho avô. Daí você calcula e... Deixa eu ver. 63. Não, 66. Cheguei perto. Pingo nos is, é bom? É bom, né? Eu tenho participado, eles transmitem o sinal da minha live na toda quinta-feira. Sim. Quem conduz ali, o Augusto Nunes, é um jornalista independente. Eu acho bacana vocês. Esse aí é o Bolsonaro, né? E é o que parece será novamente, nas próximas eleições, a alternativa para não deixar a esquerda voltar ao poder. Terceira via a gente sabe que não apareceu ainda, e eu acho que não vai aparecer. E candidatos como Ciro Gomes e Sérgio Moro, a gente sabe, né, representam mais do mesmo. Embora o Moro ainda tenha uma carapaça de justiceiro do bem, só que essa carapaça não vai resistir, eu acho, a um debate pesado entre os presidenciáveis. Com relação ao Moro, eu tenho um prognóstico. Eu acho que ele e o seu partido, que pode até perdê-lo, pelo que anda circulando por aí, ou até um novo partido, se a mudança for efetivada, vão avaliar se ele tem alguma chance nessa disputa mais para frente. Caso não tenha, ele virá como senador, viu? Que é muito mais razoável para ele que busca um cargo na política, um foro privilegiado e outros interesses que ainda não estão claros, sobretudo depois do último emprego que ele teve, né, na iniciativa privada, numa das empresas que subornou meio mundo, né? Eu acho que o Moro deve ver como senador, porque muita coisa vai ser revelada até o fim de semestre e vai trazer para ele um desgaste muito grande que pode afetar a sua candidatura à presidência, mas que talvez não afete uma possível candidatura ou eventual candidatura ao Senado Federal. Isso tudo vai depender do partido da cidade, por onde ele vai se candidatar. Para presidente, apesar de tirar alguns votos do Bolsonaro e de outros eventuais candidatos, eu acho que ele não tem chances. Basta fazer a conta, olha só. O PT e a esquerda aí tem cerca de 25% do eleitorado. O Bolsonaro deve ter uns 30% de eleitores fiéis, dos chamados bolsonaristas, né? Uhum. Esses somados aí, 55%, jamais vão votar em Sérgio Moro, concorda? Né? Ou quem votou em Lula não vota em Sérgio Moro, quem votou em Bolsonaro por convicção não vai votar no Sérgio Moro. E o que sobra está pulverizado entre vários candidatos, incluindo o Lula e o Bolsonaro. E não vai dar ao Moro a possibilidade de se tornar presidente numa primeira tentativa aí. Tem muita estrada para rodar, né? A eleição vai ser polarizada mesmo entre o Lula e o presidente Jair Bolsonaro. O perigo são aquelas pessoas que não querem saber de eleições, os ausentes. E também o número de votos brancos e nulos, que poderão aí mudar para pior o destino do Brasil. Basta ver o que aconteceu no Chile, né? Me lembrei logo do Chile mesmo. E essa questão de haver uma polarização entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, se houver segundo turno. Mas vamos lá. Agora que a Justiça protagonizou mais um absurdo com relação ao Bolsonaro, sabe o que foi? Justiça Federal proíbe Bolsonaro de usar termo lepra
em declarações públicas. O presidente fez um discurso em dezembro, no qual ele afirmou que, na época de Cristo, o leproso era isolado. A frase foi essa. E aí, a terceira vara federal do Rio de Janeiro atendeu a um pedido do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, MORAN, e proibiu o presidente Bolsonaro de usar o termo lepra e seus derivados para se referir à hanseníase. Você vê que querem calar o presidente de qualquer maneira, né? Ele fez, em dezembro do ano passado, uma comparação entre a doença na época de Cristo e a atual pandemia, né, pela qual a gente está passando. Né? Ele fez foi uma contextualização, olha só o que ele disse. Né? Quem já leu ou ouviu filmes daquela época, quando Cristo nasceu, o grande mal daquele momento era a lepra. O leproso era isolado, distância dele. Hoje em dia temos lepra também, mas ela continua, mas o mundo não acabou naquele momento. O magistrado, ele reconheceu que um discurso do presidente gravado pelos canais de comunicação do governo pode ser considerado como um documento oficial. Dessa forma, eles acabam sendo alcançados pela Lei 9.010 de 1995. Ele destacou na decisão que deu que a histórica dívida que a sociedade tem com as pessoas atingidas pela hanseníase, né? E mencionou os abalos psicológicos causados pelo uso de termos estigmatizantes e discriminatórios por autoridades públicas, principalmente. A sentença do juiz federal Fábio Tenenblatt deferiu parcialmente aí o pedido feito pelo MORAN. Apesar da proibição de uso do termo, o magistrado resolveu não aplicar a multa em caso de descumprimento da decisão. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quem viu a declaração do presidente percebe claramente que ele não quis ofender e muito menos denegrir os portadores de hanseníase. Ele fez foi uma comparação com o momento da história da humanidade, né? Mas hoje em dia está muito difícil emitir uma opinião sem retaliação de algum grupo ou associação que já interpreta o que você diz como agressão, racismo, misoginia e outras coisas mais. Né? Melhor que você tire mesmo a sua conclusão sobre esse episódio, sabe? Porque acho que faz até mal ficar falando disso. Pois é, na verdade, o que se faz é descontextualizar e, às vezes, recontextualizar num contexto errado. Né? O mundo está muito complicado mesmo, Marcelo. Olha, veja a polêmica com relação à vacinação de crianças. Você tem, de um lado, defensores da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. E, de outro, médicos questionam a Anvisa sobre a aprovação de vacinas em crianças. E o pessoal da OMS também não se entende, né? Cada hora diz uma coisa. Falava em dose de reforço para crianças e adolescentes. E agora, olha lá, a OMS diz que não há evidências que crianças e adolescentes saudáveis precisem de reforço da vacina. Tem outra, Marcelo. Há alguns dias, a OMS disse, por meio de seu diretor-geral, Tedros Adhanom, que a pandemia estava perto do fim, porque a Ômicron era o fim da pandemia. Dias depois, ele afirma: pandemia está longe de acabar e Ômicron não é a última variante. Esse mundo está de cabeça para baixo mesmo. Até quem pensa em suicídio, Marcelo, está ficando completamente lelé. Veja só o que aconteceu em Portugal e saiu do Diário de Coimbra. Suicida mata irmão gêmeo por engano. Não sei como foi me confundir assim, diz Manuel sobre a tragédia. Mas lá na Europa descobriram uma foto, também uma foto, onde a Rainha Elizabeth, da Inglaterra, aparece junto com os 3 reis magos. Olha aí, a foto da semana é uma recordação do belo encontro entre a Rainha Elizabeth, ainda jovem, e os 3 reis magos, logo após o nascimento de Jesus. Pô, essa rainha tem vida longa mesmo, né? Vida longa ao rei, vida longa à rainha e fez efeito, né? Mas essa foi boa, aproveitando aí a foto de uma visita aos Emirados Árabes para fazer a gozação com a idade da monarca, né? Mas eu quero te lembrar uma coisa,
Marcelo, se o Bolsonaro for reeleito, o Lula vai ter que trabalhar, né? E dizem que é bem provável que ele vire corretor de imóveis, mesmo sem tirar o Cresce, hein? Já fizeram até uma montagem para mostrar como é que vai ser o trabalho dele. Olha aí. Aluga-se triplex para o carnaval, mas não é meu. Olha, e por falar em Lula, olha só o flagrante que deram durante uma conversa dele com o Ciro Gomes. O Ciro pergunta, vamos tomar alguma coisa? O Lula responde, de quem? Mas tem um filme que circulou pelo WhatsApp que mostra bem quem são o PT e o PSDB. Veja só. 帅哥，这次还是要30是吧？还要30啊！哎，好嘞，你这次能称高一点啊！我跟你说啊，那你放心，我称正你放心。哎，不是，你把我弄满地都是，你帮我捡捡。没有啊，没有，小伙子是吧？哎，吃不怕，你浪费可耻是吧？我跟你说啊，你上次我回交车的时候那个差点啊！哎，不会，怎么会差了？你看，哎，好了，好了，好了，30块钱够了，哎，够了，好好。哎呀，我这小伙子做点生意这么精的，买家永远他没卖家精。我跟你说，哎，你呀，你太抠门了吧？我跟你讲。 这么精的帅哥，你说这个生意啊，30啊，哎，30好，还差一个，哎好，哎，来给你100了，又没零钱了，真没有零钱，我不是要故意难为你，老难为我们这人干啥去？啊，那我不是有意的，来5乘10，哎，不好意思啊，看这一下啊，哎呦，哎呀，这么不利索呢，挺滑的，这是我的吗？哎，对。 好嘞，好，谢谢你，老板。好，慢点吃好再来哈。好，哎，好嘞。Marcelo, mas tem uma outra dele aí que está matando a pau, né? Essa do PSDB e do PT, essa analogia é ótima, né? Esse vídeo é engraçadíssimo. Mas, como eu estava te dizendo, tem outra do Lula que está matando a pau. Ele pediu a Dilma para fazer umas camisetas com dizeres contra o ministro Sérgio Moro. Olha só no que deu aí, ó. Lula pediu para fazer umas camisetas contra o ministro Moro. Veja como ficou. Moro na cadeia, ou Moro na cadeia, né? Está dado o benefício da dúvida. Pois é. E apesar de tudo isso, Marcelo, é que nós temos que ter aí a sabedoria dos carroceiros, né? Olha só, hoje eu vi um carroceiro com 2 bandeiras. Uma do Bolsonaro, outra do PT. Aí eu perguntei, né, por que das 2 bandeiras? Ele disse, nós vivemos num país democrático. Eu sou Bolsonaro e burro é o PT. Mas, olha, a gente está vivendo um momento muito estranho e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A Cuca Beludo que o diga. O mundo vive um surto de tomei pílula anticoncepcional, engravidei, mas teria provavelmente engravidado de quíntuplos se não tivesse tomado. Pior que a gente está nisso aí mesmo, rapaz. E às vezes a gente pensa até em desistir do Brasil, né? Mas a criatividade do brasileiro, rapaz, é tão grande que ele consegue superar até esses momentos de pandemia e mostrar que aqui no Brasil tem saída para tudo, rapaz. Olha só o empreendimento que o sujeito criou. Está aqui. Expobreto. O brasileiro não desiste nunca. Sensacional, rapaz. O espoleto que se cuide, né? E é com essa lição de vida aí que a gente se despede do nosso Papo da Madrugada, que não teve o Ronaldo Rosas, que está se recuperando aí dessa gripe violenta que ele teve, de uma faringite também, mas que contou com a participação do nosso amigo Marcelo Cardoso, que gentilmente aceitou aí o nosso convite para participar do programa de hoje. Olha, realmente foi um prazer estar aqui no Papo da Madrugada, esse programa maravilhoso que você e o Ronaldo fazem, que eu assisto todas as semanas. Foi muito legal estar aqui com vocês. Espero que o Ronaldo esteja de volta na semana que vem e que um dia possamos fazer uma dose tripla, quem sabe? Olha, um ótimo fim de semana para você. Muito obrigado pela companhia. O Papo da Madrugada vai estar de volta na próxima madrugada de sexta para sábado aqui no instantenews.1. Estamos aguardando aí, ansiosos, a volta do Ronaldo Rosas. Ótimo fim de semana e até a próxima.